Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Deni e a aula de hoje se encontra na página 61 e trata-se de um complemento da aula anterior sobre óptica, tá? Então hoje eu irei destacar dois fenômenos ópticos, que é no caso a reflexão e a refração. Tais assuntos foram abordados na aula anterior, mas hoje nós vamos detalhar um pouco mais, como fosse um complemento da aula anterior, tudo bem? Então, gente, olha só, existem dois fenômenos que são muito importantes dentro da óptica. Não que exista apenas eles, né? Mas eu destaco dois fundamentais, que é a reflexão e a refração. Então, foi citado na aula anterior que a reflexão é o simples ato de um feixe ou um raio luminoso colidir em uma superfície e retornar. Então, como seria isso? Olha só, acompanhe comigo aqui no quadro. Imagine que aqui seja uma barreira, né? E aqui tem um feixe, uma fonte luminosa, desculpa, uma fonte luminosa. Esse feixe se desloca. Colidiu aqui, ó. Saiu da fonte e veio até a barreira. Esse raio, chamado de raio I, que é raio incidente. Beleza? Então, raio I é o raio incidente. Aconteceu imprevisto aqui. Observe que há duas possibilidades aqui. A possibilidade desse raio de luz ser todo absorvido ou ser refletido. Beleza? Supomos que esse meio seja um meio que não permite a passagem da luz. Tá? Então, se não permite, o raio de luz vai bater, refletir ou bater e ficar nessa região. E essa região vai ficar aquecida. O nome desse fenômeno físico no qual a luz toda absorvida é chamado de absorção. Tá? Então, observe que ao bater, ele retorna. Ele retorna. E esse fenômeno de colidir uma superfície e voltar para o mesmo meio, esse raio aqui é chamado de raio R, raio refletido, tá? Então, o simples ato da luz colidir numa superfície e retornar é chamado de reflexão. Tudo bem? Então, reflexão, o raio de luz colide e retorna para o mesmo meio. E essa reflexão, né, pode ocorrer de duas formas. Pode ser uma reflexão regular ou nítida. Quem vai definir isso é a minha superfície, a minha barreira. Então, se o raio de luz colide e é refletido de forma organizada, nós chamamos de reflexão regular. Mas se o raio de luz colidir e refletir para diversas direções, não é mais regular. Aí nós poderíamos dizer de irregular, né? Mas no caso seria uma reflexão difusa, tá? Então vou mostrar como é que seria isso na prática. Os dois tipos de reflexão, tá? Então aqui novamente eu vou ter a minha barreira, só que a minha barreira agora é na horizontal, não importa se é na horizontal ou vertical, tá? Aqui eu vou ter minha fonte luminosa, F, fonte de luz, FL, desculpe. Então eu vou passar o primeiro feixe, segundo e o terceiro. Observe, a fonte de luz está emitindo diversos feixes luminosos, né?
a minha superfície aqui não tem atrito. Apresenta atrito. Não apresenta atrito. Ou seja, minha superfície é lisa. Quando isso ocorre, os raios, né, que são esses três aqui, nós chamamos de raio incidente, cada um é um raio incidente, eles serão refletidos, né? Pô, não dá para ver. Então eu vou ter que fazer novamente. Porque tá preto, esse pincel aqui não tá muito bom. Então olha só. Olha lá. Então esses são os raios. Olha aí. Observe que os raios estão aqui paralelos, né? E eles vão sair também paralelos. Ou seja, a reflexão regular, os raios refletidos percorrem uma trajetória um paralelo ao outro. Tudo bem? Então, isso que caracteriza uma reflexão regular. Então, aqui, na verdade, se for em termos de imagem, você terá uma imagem nítida. Beleza? Não apresenta atrito. Está escrito aqui, tá? Não apresenta atrito. Ficou claro? Então, esse seria o mesmo, o primeiro caso, que é a reflexão regular. Reflexão regular. Regular. Tudo bem? Então, nessa forma que é apresentada aí a vocês, a característica da reflexão regular. Vamos lá. Vamos agora à reflexão difusa, tá? Vou apertar pause aqui rapidinho, só para eu limpar o quadro, que o quadro está um pouco sujo. Então, olha só, essa é uma superfície, a representação de uma superfície rugosa, tá? Você visualmente vai ver uma superfície lisa, mas apresenta vários atritos. Então, atrito é esse pigmento aqui, ó, pontiagudo. Então, aqui está escrito, apresenta atrito. Observa, aqui tem a minha fonte de luz, emite feixes, né, luminosos. Esses raios colidem na superfície e faz com que venha mudar a direção. Observe que os raios, desse aqui vai para cima, desse segundo aqui, ó, desse segundo faz para cá, desse primeiro para lá. Observe que não tem uma organização. Então, a reflexão que apresenta uma desordem é chamado de reflexão difusa. Então, a reflexão difusa, vou praticamente junto aqui, né? A reflexão difusa, separado aqui, tá? Reflexão difusa ela recorre ou é apresentada de acordo com a superfície. Então, se a superfície é rugosa, reflexão difusa. Tudo bem? Então, o resultado da reflexão difusa é por conta da nossa superfície, que não é polida. Tudo bem? Continuando. A reflexão apresenta duas leis, e são bem simples de serem compreendidas. Então, olha só. Novamente aqui uma superfície. Esse pontilhado aqui é para representar superfície, né? Eu vou desenhar a reta normal. Quem é a reta normal, pessoal? A reta normal
é uma reta imaginária que sempre forma 90 graus com qualquer superfície. Então, para eu formar 90 graus com a superfície, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Beleza? Então, essa é a minha reta N de normal. Observe que ele corta o plano horizontal no meio. Então, aqui, ó, se eu fizer um trabalho de ângulos, eu terei 90 graus para o lado esquerdo e 90 graus para o direito. Vou colocar minha fonte de luz. Beleza? O raio que sai da fonte de luz é chamado de raio incidente, RI. Se colidiu, se a reflexão bateu e retornou, esse raio aqui é chamado de raio R, refletido. Então, observe que o raio incidente e a reta normal formam um ângulo. Forma o ângulo θ, que eu não sei. Ou alfa, você que escolhe, θi. Por que θi? Θ é de ângulo e I porque a formação desse ângulo é com a reta normal e o raio incidente. Então, raio incidente com a reta normal forma um ângulo chamado ângulo de incidência, θi. Observe que o raio refletido também forma um ângulo com a reta normal. E esse ângulo é igual ao θi, que nós chamamos de θr, que é o ângulo de reflexão. Então, quem é o ângulo de reflexão? Ele é formado por quem? Ele é formado pelo raio refletido e a reta normal. Qual é a formação do ângulo de incidência? Formado pelo raio incidente e a reta normal. E eles são iguais. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Então, essa afirmação que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão é a segunda lei. Então, a segunda lei da reflexão diz que θi é igual a θr. Beleza? A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido, a reta normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Olha ali, ó. Até desenhar aqui o local que eles se encontram. Raio incidente, raio refletido, reta normal pertencem ao mesmo plano. São coplanares. Beleza? Então, RI, RR e N são coplanares. Pertencem ao mesmo plano. Vou colocar aqui. Pertencem. Não sei se vai aparecer aí. Pertencem ao mesmo plano. Beleza? Então, essas são as duas leis. Então, se aqui eu tenho 30 graus, automaticamente o θr também é 30 graus. Qual o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície? Que é esse ângulo aqui. Se aqui tem 30, logo aqui tem 60, porque eu falei que desse lado todo ângulo é 90, que aqui, ó. Desse lado também tem 90, 60 com 30 dá 90. E tudo isso aqui dá 180 graus. Tudo bem? Então, esse foi um complemento da reflexão da luz. Vamos agora, tudo isso está aqui no livro, gente, mas é para vocês montarem uma leitura, mas aí eu detalhe, acredito que fique mais fácil para vocês. Vamos para a refração. Na refração da luz, é o simples ato de um feixe de luz colidir uma superfície e mudar. Então, olha só. Eu vou chamar isso aqui de meio
2. E aqui em cima de meio 1. Tá? Dois meios diferentes. Digamos que aqui seja o ar, aqui a água. Então, eu tenho uma fonte luminosa aqui, ó. Fonte FL, fonte de luz. Vou colidir. Incidir ele sobre a superfície de separação. O que vai ocorrer? Novamente, a reta normal sempre forma 90 graus com a superfície. Então, essa daqui é a nossa reta N, de normal. Se a luz colidir e retornar, reflexão. Mas se a luz colidir, né, e mudar, passar do meio 1 para o meio 2, ou seja, mudar de meio, aí nós estamos diante de outro fenômeno óptico chamado refração luminosa. Tudo bem? Então, neste caso, ó, era para seguir reto, mas ele chegou no meio com maior resistência. Ele vai sofrer um pequeno desvio. Então, isso aqui é o R', que é o raio refratado. Então, aqui tem um ângulo, θi, que é o ângulo de incidência. E esse aqui é o θr', que é o ângulo de refração. Tudo bem? A lei da refração, né? A lei da refração também são duas, tá, gente? Mas antes de falar das leis, eu quero falar algumas coisas referente à refração. Gente, na refração sempre terá alteração no módulo da velocidade. O que é módulo da velocidade? A velocidade sempre vai aumentar ou diminuir. Tudo bem? Por quê? Sempre vai ter alteração de meio. Então, o meio pode ser mais resistente ou não. Se for mais resistente, o meio vai ter menor velocidade. Se o meio for menos resistente, vai ter maior velocidade, o raio de luz. Tudo bem? Mas nem sempre terá esse desvio, tá? Nem sempre. Neste caso que teve. Mas se eu incidir um feixe de luz aqui, ó, paralelo à reta normal, aqui, ó, formando 90 graus com a superfície, o feixe de luz vai passar diretamente sem sofrer desvio nenhum. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos às leis da refração. Vou colocar aqui ao lado que tem espaço. A primeira lei é idêntica à lá da reflexão. Diz que o raio incidente, que é esse aqui, ó, o raio refratado e a reta normal pertencem ao mesmo plano. Tudo bem? Pertencem ao plano. Outra situação que diz o seguinte, que é a relação entre os meios, tá? E esses ângulos. Então, ele diz que na sua segunda lei, essa aqui é a primeira, que é a chamada segunda lei, lei de Snell, segunda lei diz que o N1, que é o meio 1, é proporcional, ó, na mesma relação que seno de θi, que é o ângulo de incidência. Não vou ter espaço ali, gente. Vou virar aqui um pouco. N1 igual seno de θ de incidência, o ângulo de incidência. É igual ao N2, que é o meio 2, vezes o seno do ângulo de refração. Aqui. Então, repetindo. Meio 1, N1, seno do ângulo de incidência é igual ao meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Essas são as leis da refração. Tudo bem? Então, nessa figura aqui do copo, observe o desvio que está sofrendo aqui a imagem. Uma ilusão. Na colher aqui no caso. Tudo bem? Então, é tudo referente a isso. Então, o que eu queria com essa aula era justamente complementar, dar um pouco mais de atenção a esses dois fenômenos ópticos, que é a reflexão e a refração. Tudo bem? Eu espero que tenha colaborado um pouco mais com
com o assunto. Qualquer dúvida, guardem, anotem para trazer na tutoria. Tudo bem? Então aí a parte de reflexão e refração bem detalhada aí para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula, pessoal.